Monique Medeiros da Costa e Silva era a filha mais velha e cresceu se dividindo entre o apartamento dos pais e a casa da avó materna em Bangu, no Rio de Janeiro. Ela sempre estudou em colégios particulares e cursou letras português na UFRJ. No período da faculdade, ela conheceu o engenheiro Leniel Borel de Almeida, através de uma amiga em comum. Eles então gatam um namoro e pouco tempo depois a Monique se muda para a cobertura do Leniel no Recreio das Bandeirantes. Ele passa então a pagar a faculdade dela e em pouco tempo ela já se forma. Em 2011, a Monique passa em um concurso e começa a lecionar numa escola pública. Após 7 anos, ela se torna diretora dessa mesma escola. Então, no dia 3 de maio de 2016, nasce o filho do casal, o Henri Borel Medeiros. Nesse momento, a vida do casal e dessa família parecia correr normalmente. Mas em meados de 2018, o Henri já tinha 2 anos e o casamento começa a dar os primeiros sinais de desgaste. O Leniel trabalhava numa multinacional e a carga horária de trabalho fazia com que ele ficasse muito tempo longe da família. E como não é surpresa para ninguém, a pandemia acabou abalando muitos casamentos, entre eles o da Monique com o Leniel. Então, em 2020, a Monique pede o divórcio. Em 2020 mesmo, a Monique conhece o segundo personagem dessa história, o Jairo Souza Santos Júnior, mais conhecido como Jairinho, de 43 anos. Ele estava no seu 5º mandato como vereador no Rio de Janeiro. Eles se conheceram num almoço profissional em agosto de 2020. Um mês depois eles engatam um namoro e já em novembro a Monique se muda com o Henri para o apartamento de luxo do Jairinho, que ficava na Barra da Tijuca. Então ela largou seu trabalho na escola e foi trabalhar no Tribunal de Contas da cidade do Rio de Janeiro. Seu salário, que era de R$ 4.000, passou a ser de R$ 16.000. O Henri então foi matriculado numa escola próxima ao apartamento e em fevereiro de 2021 ele começa a realizar consultas com uma psicóloga. A Monique relata para a psicóloga que a razão para ter buscado essa profissional foi de que o Henri não queria ficar com ela no apartamento com o Jairinho. No dia 12 de fevereiro ocorre uma troca de mensagens e revela um lado assustador de abuso infantil. Olá, eu sou a Glau e seja bem-vindo ao canal Sem Rumo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso Henri Borel. Esse caso ainda não houve julgamento, então a gente vai contar um pouquinho do que se sabe até agora do que aconteceu no caso com as últimas atualizações. Conforme forem saindo mais atualizações sobre o caso, a gente vai trazer aqui no canal, então, portanto, se inscreva aqui embaixo para não perder nenhum detalhe, ou então nos siga no nosso Instagram e TikTok, que eu também posto vídeos por lá das atualizações dos casos. Aproveita que você já está aqui e já deixa o like, que ajuda muito a gente a levar esse vídeo cada vez mais para frente. Você também pode compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Dito isso, bora pro caso. No dia 12 de fevereiro de 2021, o Henri está num apartamento do Jairinho com a sua babá Tainá e tem também uma outra empregada, a Rose. O Jairinho chega no apartamento e, simultaneamente, a Monique está num shopping, num salão de beleza. Então, aproximadamente às 16h30, começam as conversas por mensagem entre a Tainá, que está no apartamento com o Henri, o Jairinho e a Rose, e a Monique, que está nesse shopping. Ela relata que o Jairinho se trancou no quarto com o Henri e que a última coisa que ela escutou o Henri falar foi ele gritando "tia", e depois ela não escutou mais nada. Pouco tempo depois, ela relata que ela está escutando um barulho de desenho muito alto e que a porta do quarto está trancada. A Monique então diz para a Tainá entrar no quarto à força, só que a Tainá fala que está com medo da reação do Jairinho caso ela invada o quarto. Uns 5 minutos depois, a Tainá fala que... A Tainá fala o quê? Uns 5 minutos depois, a porta abre e aí a Tainá pede para a Monique voltar para casa. Mas a Monique pergunta se ela não quer levar o Henri no shopping que ela tá. Às 16h36, a babá responde com a seguinte sequência de mensagens. "Não liga não. Falei, não tô falando com ela não, tô falando com a minha mãe." Aí ele, "Ah tá." Que pode ser interpretado como um diálogo da Tainá com o Henri, onde o Henri não quer que a Tainá converse com a Monique.
2 minutos depois, a Monique pede para Tainá perguntar para o Henri o que o Jairinho falou para ele. Mas perguntar da seguinte forma, abre aspas, fala assim, o tio Jairinho é tão legal, o que ele falou para você? A babá fica ali com o Henri, mas meio disfarçando, porque segundo ela, o Jairinho tá meio de olho em o que ela tá conversando com o Henri. Então, em determinado momento, o Jairinho sai do apartamento e aí ela finalmente vai conseguir conversar abertamente com o Henri. Então, às 17h20, finalmente, a Tainá passa por mensagem para Monique o relato que o Henri está dando para ela. Enquanto isso, a Monique segue no shopping. Desde o momento que elas iniciaram a conversa, já se passou mais ou menos 1 hora. A Monique então conta que o Henri falou para ela que o Jairinho deu uma banda nele, que seria uma rasteira, e que ele, abre aspas, toda vez faz isso. Ele também conta que o Jairinho disse para ele não contar para a mãe dele para não perturbar ela. E por fim, mais ameaças que o Henri não pode contar porque senão o Jairinho vai pegar ele. Depois a Tainá nota algumas equimoses no joelho do Henri, que seriam uns roxinhos assim, e que ele relata dor nesse joelho e ela chega até a gravar um vídeo dele mancando que ela manda para Monique. Então a Tainá decide dar um banho nele e na hora do banho ele pede para Tainá não lavar a cabeça dele porque tá doendo. A babá também relata isso por mensagem para Monique. Durante a conversa, a Monique chega a cogitar a possibilidade de instalar câmeras na casa, mas essas câmeras nunca foram instaladas. E para terminar essa conversa, a Monique pergunta para a babá se eles estavam trancados no quarto do Henri ou no quarto que ela dividia com o Jairinho. A babá então responde, no seu quarto. É sempre no seu quarto, dando a entender que isso pode ter ocorrido mais de uma vez. A cabeleireira, então, que estava com a Monique, relata que a Monique consolou o Henri, só que por telefone, e que depois ela ligou para o Jairinho que eles tiveram uma discussão, onde ela falou para ele que não era para ele falar para o Henri que o Henri atrapalhava ela, que foi uma das coisas que o Henri relatou que o Jairinho falou para ele. E houve também uma outra discussão, porque segundo a cabeleireira, o Jairinho não gostou nada da Tainá ter contado para Monique o que tinha acontecido. Onde o Jairinho teria insinuado que não queria mais que a Tainá fosse a babá do Henri, mas a Monique a defendeu, falando que quem contou tudo na verdade foi o Henri e não a babá. No dia 13 de fevereiro de 2021, às 11h59, a Monique leva o Henri ao médico, onde ela relata que ele estava mancando no dia anterior porque ele tinha caído da cama. Então é pedido um exame de imagem, mas o joelhinho dele estava bem conservado, então aparentemente estava tudo bem. O tempo passa e no dia 8 de março de 2021, esse quadro que já dava indícios de tortura e abuso infantil ia ter o seu final mais triste. No dia 5 de março, a Monique deixa o Henri para passar o final de semana com o Leniel. Aparentemente, durante o final de semana, correu tudo bem, tudo certo. Já no dia 7 de março, no domingo, que seria o dia do Henri voltar para casa, às 13h30, a Monique manda uma mensagem para o Leniel, onde ela se mostra apreensiva com o fato de talvez o Henri não querer retornar para o apartamento dela com o Jairinho. O que demonstra que talvez o Henri já tenha tido essas reações de recusa de retornar para casa em outras situações. O Leniel então acalma a Monique falando que já está conversando com o Henri e que ele vai voltar de boas, mas não foi isso que aconteceu. Às 18h50, a Monique manda uma mensagem para o Leniel dizendo o seguinte: hoje será uma noite difícil. Sempre que ele chega é assim. Eu parei a minha vida para estar ao lado dele. E não adianta. Eu sei o que eu passo diariamente. E continua. Uma criança de 4 anos desestrutura a gente, mas não pode comandar. Temos que ser firmes, fazer o nosso melhor. Então chega a hora do Henri voltar para casa da mãe do padrasto e o Leniel conta que quanto mais eles se aproximavam com o carro do condomínio do casal, mais o Henri ia ficando cada vez mais ansioso. Ele fala que ele chegou a fazer náusea várias vezes e que quando eles encostaram o carro no condomínio, ele teve que abrir a porta correndo porque o Henri vomitou. Tamanho era o nervosismo que o Henri tava de ter que voltar para o apartamento do Jairinho. O Leniel fala que ele acreditava que todo esse nervosismo que o Henri estava apresentando era devido a essa mudança, a separação dos pais, o fato de ele ter 2 casas, ter que passar um tempo com o pai, um tempo com a mãe, e que seria uma fase de adaptação. De qualquer forma, o Henri tem que retornar para a casa da mãe, então ele retorna
e a Monique fala que assim que ele chegou, ela deu um banho nele e colocou ele para dormir. Que ela e o Jairinho ficaram na sala assistindo TV até mais ou menos 1h50 da manhã e que nesse período o Henri se levantou umas 3 vezes. Ela fala que então ela e o Jairinho decidem ir pro quarto de hóspedes porque eles acreditam que é o barulho da TV que tá fazendo com que o Henri se acorde. A versão que a Monique dá para a polícia é que por volta de umas 3h30 da madrugada, ela se acorda com um barulho alto de TV. Que ela repara que o Jairinho está dormindo do lado dela e então ela vai até o quarto do Henri para conferir como é que ele tá. Ela conta que quando ela chega no quarto, ela já vê o Henri caído no chão. Às 4h09 da madrugada, o Henri é levado ao hospital. Já no hospital, 2 médicas falam que a Monique deu um relato diferente para elas. Que na verdade ela não acordou com barulho de TV, mas sim um barulho no quarto. Então aí a gente já tem uma segunda versão. E uma terceira versão foi a versão que a Monique contou para os parentes. Então um membro da família fala que na verdade ela falou que tinha dormido ela e o Henri e que ela foi acordada pelo Jairinho, que falou para ela que o Henri estava com as extremidades geladas e os olhos revirando. A alegação do casal por que aconteceu com o Henri no hospital foi de que ele tinha caído da cama. Quando o Henri chegou no hospital, ele já havia falecido. Ainda assim, os médicos do hospital acharam muito inconsistente. Primeiro, a história que o casal estava contando e que não batia com as lesões que o menino apresentava. Então, eles acharam estranho e chamaram a polícia. A polícia, então, levou o corpo do Henri para o IML. A partir daqui, o caso vai ficando cada vez mais pesado. O laudo do IML trazia revelações assustadoras. O primeiro laudo indica 23 lesões e afirma que essas lesões são condizentes com ação violenta de diversos graus de energia, sendo que as lesões intraabdominais foram de alta energia. A causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática, causada por uma ação contundente. Um novo laudo foi apresentado no dia 21 de abril. Nesse laudo, as lesões eram detalhadas e há uma indicação de um horário do possível evento que conduziu à morte, entre 23h30 e 13h30. Apesar de o laudo não indicar a dinâmica que levou à morte, essas lesões não podiam ser condizentes com uma queda da cama. Segundo a perita Rosângela Monteiro, uma lesão no fígado, um rompimento desse, tem que ser algo muito pontual. Sabe o que é isso? Chute. A história vai ficando cada vez mais sombria, mas alguns mistérios começam a vir à tona. As ações do Jairinho e da Monique a partir daqui se tornam cada vez mais suspeitas. Ainda no hospital, o pai do Henri relata que ele estava completamente desesperado, sem chão ao saber que o filho tinha morrido. E que o Jairinho se aproximou dele e falou assim: vira essa página, faz outro filho. Que é uma coisa, no mínimo, desagradável de você falar para uma pessoa que acabou de perder o filho. No dia seguinte à morte, aconteceu o enterro do Henri. E já no dia seguinte ao enterro, a Monique vai até um salão de beleza e gasta R$204 com serviços de manicure, pedicure, entre outras coisas. O que é um comportamento, no mínimo, estranho num momento em que você está completamente enlutada. Ela fala que ela só foi no cabeleireiro porque o Jairinho tinha dito a ela que ela estava mal arrumada. Um outro comportamento considerado bem estranho foi uma selfie em que a Monique chega até a esboçar um leve sorriso no dia em que ela e o Jairinho foram à delegacia prestar depoimento. No mesmo dia do falecimento do Henri, já foi aberto um inquérito na 16ª DP da Barra da Tijuca para apurar o caso. O delegado Henrique Damasceno assume o caso e já começa com as investigações. Ele começa recolhendo os depoimentos de testemunhas, dentre elas do Jairinho, da Monique e da Tainá, aquela babá que aconteceu a troca de mensagens entre ela e a Monique naquele dia. Nesse primeiro depoimento, a Tainá diz que o lar era super normal, sem brigas, um lar assim, super na paz. Porém, algumas pessoas contradiziam essa versão. Uma ex-namorada do Jairinho contou que tinha sido agredida por ele e que a filhinha dela, que na época tinha 3 anos, chorava e até vomitava ao vê-lo. Eles escutaram professoras do Henri, a psicóloga, vizinhos e até amigos da família que não relataram nada de anormal. Paralelamente aos depoimentos das testemunhas, foi realizado também uma perícia.
Os peritos testaram a hipótese de que teria sido um acidente essas 23 lesões que foram encontradas no corpo do Henri. Eles concluem que essa quantidade de lesões não pode ser proveniente de uma queda livre, especialmente de nenhuma das alturas de todos os objetos que estavam na cena do crime de onde o Henri poderia ter caído, segundo a versão da Monique e do Jairinho. A perícia acredita que o menino já saiu do apartamento sem vida e que as lesões começaram às 23h40 e que a morte poderia ter ocorrido entre 1h30 e 3h30 da manhã. Então, no dia 8 de abril é decretada a prisão temporária do casal, suspeitos de homicídio duplamente qualificado, que é quando há emprego de tortura e não há chance de defesa para a vítima. Eles são suspeitos também de atrapalhar as investigações, ameaçar testemunhas e de combinar versões para o depoimento. Eles também tiveram acesso aos celulares dos suspeitos e, apesar de várias mensagens já terem sido excluídas, elas puderam ser recuperadas. Entre elas, a conversa que a Tainá teve com a Monique, ou seja, o depoimento da Tainá não estava batendo com aquela conversa que ela teve com a Monique. Então, no dia 12 de abril, ela dá um novo depoimento e dessa vez a versão dela já é diferente. Então, segundo a Tainá, a Monique sabia que o Jairinho agredia o Henri e que tinha pedido para ela não contar nada naquele primeiro depoimento, mas ela falou também que ela não recebeu nenhuma recompensa financeira ali do casal para ter contado essa versão. Ela falou também que a avó materna do Henri, a mãe da Monique, sabia também das agressões que o Jairinho fazia contra o Henri e que a Monique e o Jairinho viviam brigando. Ela falou também que foi convidada a ir até a casa dos pais do Jairinho. O pai, Coronel Jairo, era deputado em 2018, quando foi preso acusado de receber 2,8 milhões de reais em propina. Lá nesse encontro que ela teve com a família do Jairinho, ela destaca a participação da irmã dele, a Thalita, que havia dito que num depoimento para a polícia, abre aspas, menos é mais, como se ela estivesse orientando o que a Tainá poderia dizer. E também pediu que a Tainá não fosse a juíza do caso do irmão dela. Após esse depoimento, onde a Tainá elucidou muitas coisas sobre o caso, a Monique trocou de advogada. Até então, a Monique e o Jairinho eram defendidos pelo mesmo advogado. No dia 3 de maio de 2021, a polícia indiciou a Monique e o Jairinho por homicídio duplamente qualificado. E a partir dali, o inquérito passou a ser analisado pelo Ministério Público. Em fevereiro de 2022, há pouco tempo, aconteceram as audiências de instrução e julgamento, que são sessões preliminares onde um juiz analisa se houve crime e qual a natureza desse crime. Nelas são ouvidas testemunhas, os advogados e os próprios réus. E então a juíza vai decidir se houve um crime contra a vida. Se ela decidir que houve, ambos vão a júri popular. Ela também vai determinar se houve outros crimes e eles devem seguir em outras instâncias, ou se não houve crime algum e os réus devem ser absolvidos. Sobre essa audiência de instrução e julgamento e também um pouquinho sobre o Tribunal do Júri, eu lancei um videozinho lá no Instagram e TikTok, então se você quiser ver um pouquinho mais sobre como vai acontecer isso no caso Henri Borel, segue a gente por lá. Então, sobre o caso, é isso, pessoal. Se tiver mais atualizações, eu vou trazer aqui no canal, então por isso se inscreve aqui já, para não perder nada. Deixa seu like, comentário, compartilha com alguém que ajuda muito o canal a crescer. E atualizações e outras explicações acerca deste e mais casos eu levo também no TikTok e Instagram do canal. Então você também já pode seguir a gente por lá. Então é isso, pessoal. Um beijo e tchau!